Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Saraiva, do site Evangelho Integral Hoje. Estou aqui hoje com o Bruno. Tudo bem, pessoal? Olá! Pessoal, nós viemos trazer um quadro novo para vocês que se chama Livros que Gostaríamos de Ter Escrito. Esse é um quadro que nós usaremos para abordar autores e títulos que foram muito importantes para o nosso crescimento espiritual nessa nossa caminhada no Evangelho. Nós escolhemos para o nosso primeiro vídeo o livro de Philip Yancey, um autor que nós temos acompanhado há bastante tempo, temos consumido bastante de seus títulos, e o principal deles, que na verdade é o que a maioria das pessoas conhece e é o mais impactante para a leitura de nós todos, acredito assim, é Maravilhosa Graça. Esse é um livro espetacular que hoje eu e o Bruno escolhemos para abordar. Vou deixar o Bruno falar um pouquinho a respeito do autor e a gente já entra no assunto do livro também. É verdade. O Maravilhosa Graça se tornou um best-seller e acho que de fato é o mais impactante, é o que o pessoal mais conhece. Embora o autor Philip Yancey, ele é jornalista americano, ele também é autor de muitos outros títulos. Jesus que eu nunca conheci, Decepcionado com Deus, Rumores de Outro Mundo, Deus Sabe que Sofremos e vários outros títulos muito bacana. De fato, ele tem nos influenciado desde o início da nossa caminhada cristã, 2004, 2005, mais ou menos. A abordagem que o autor faz é importantíssima para a nossa concepção a respeito da graça do ponto de vista cristão, porque ele coloca a graça transitando pela vida de todos nós, quando nos perdoamos, quando nos damos esperança uns aos outros, quando nos relacionamos das mais diversas formas possíveis. Eu acho interessante também a justificativa que o autor do livro, Philip Yancey, faz logo no início, logo nas primeiras páginas. Ele diz o seguinte: a graça não é um assunto fácil para um escritor. Tomando emprestado um comentário de E.B. White a respeito do humor, ele diz: a graça pode ser dissecada como uma rã, mas morre no processo, e o que está lá dentro é deprimente para todos, exceto para as mentes puramente científicas. Yancey ainda diz: acabei de ler um tratado de 13 páginas a respeito da graça na Nova Enciclopédia Católica, que me curou de qualquer desejo de dissecar a graça e querer mostrar o seu interior. Eu não quero que ela morra, por causa disso, vou apoiar-me mais em histórias do que em silogismos. Resumindo, prefiro transmitir graça ao invés de explicá-la. O livro, portanto, pessoal, vai retratar diversas histórias, diversas pessoas diferentes, de várias partes do mundo e de várias épocas distintas umas das outras também. De pessoas que necessitavam da graça, de pessoas que puderam perceber que sem a graça não poderiam viver da mesma forma em que continuariam a viver a partir daquele momento. São histórias intrigantes, interessantíssimas, e para você que gosta de histórias e não somente de conceitos, esse livro vai ser um bolo bem recheado, eu diria, né, Renato? Porque a gente se identifica com histórias, né, Bruno? A gente lê histórias e a gente se vê nelas. Então eu acho que histórias é a melhor forma de contar a realidade do mundo em que a gente vive. E graça é uma coisa que permeia o nosso ambiente. A gente não percebe, mas ela está no nosso ambiente o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente entra no ônibus e alguém cede o lugar para nós, porque nós simplesmente estamos com sacolas nas mãos e tal. Então, isso é graça transitando entre a gente. A gente não merece, a pessoa, mesmo às vezes ela tendo a obrigação de fazer alguma coisa no trabalho dela, alguma outra situação, e ela faz uma gentileza pra gente de maneira que mostre uma humildade que o mundo não está acostumado, né? Não é uma coisa comum que o mundo vê. Então o Philip Yancey fala de muitas dessas sutilezas que nos ensinam acerca da graça, né? Então eu acho que você prestando atenção na maioria dos textos, você vai se identificar muito com esse livro. Tem inclusive um trecho do livro onde ele fala a respeito de notas musicais. Um compositor acrescenta apogiaturas às notas reais. Embora não sejam essenciais à melodia, elas são gratuitas. Elas acrescentam floreios cuja ausência seria sentida. Quando tento pela primeira vez tocar uma sexta sonata de Beethoven no piano, toco-a toda. A sonata flui, mas que diferença faz quando sou capaz de acrescentar as notas graciosas que temperam a partitura como gostosas especiarias?
Então, ele falou de um exemplo que, para quem é músico, consegue identificar muito mais, né? A projetura são aquelas gracinhas que a gente faz na música que deixam ela diferente daquela melodia quadrada, digamos assim. Então, a gente fazer essas coisinhas, essas gracinhas, digamos assim, no mundo da graça é o que nos torna diferente do mundo normal. Porque às vezes a gente pode falar de um mundo justo, mas e um mundo cheio de graça? Quão melhor seria, né, Lu? É verdade. Inclusive, uma das falas do autor no livro é dizer que a graça não é justa, ou não é assim tão justa. Porque aquilo que é justo vai até onde está o limite esperado. A graça, ela excede esse limite. Ela acontece como apogiaturas, de fato, numa melodia, numa canção, trazendo mais beleza, trazendo mais floreio, trazendo mais inspiração, né, Renato? Isso é bíblico, né? A gente tem exemplos diversos na Bíblia que tratam desse assunto, mas a gente às vezes passa direto, né? Passa batido nesses textos, porque o nosso mundo é um mundo que não nos deixa exercer graça, né? A gente é que tem que se esforçar para que isso aconteça mesmo, né? É verdade, o mundo está meio anestesiado pelo ciclo da não-graça, que é um dos títulos do livro. O autor também ele vai se apropriar de falas e de testemunhos de muitos outros autores, como Kierkegaard, Helmut Tillich, Dorothy Sayers, Dostoiévski, Eugene Peterson, são outros autores fantásticos. O livro Maravilhosa Graça, portanto, não é eco de uma única voz isolada, mas faz parte de um coro, muitas vozes de muitos autores que se entrelaçam com suas ideias, com suas histórias, com seus próprios conceitos também, eu diria, nos abrindo muitas portas para o entendimento da graça de Deus. Esse conceito é um conceito bastante explicado na Carta aos Romanos, né, em que Paulo fala da condição humana de uma maneira que ninguém pode se eximir de tal culpa, né? Então ele coloca todo mundo sob a mesma condição e em seguida ele diz a única solução para reverter esse nosso processo natural, que é o caminho da morte. Então ele nos conduz junto com o Espírito Santo a Jesus através da graça, né? Então, Maravilhosa Graça é um livro que fala muito a respeito dessa condição humana e nos oferece propostas para driblar o ciclo da não-graça. Né? É verdade. Talvez uma das frases mais conhecidas do livro é a seguinte: não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, e não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Essa frase talvez vai ajudar você que está nos assistindo a decidir se vai querer de fato ler este livro ou não, né, Renato? É verdade, Maravilhosa Graça é um livro que certamente compõe a maioria das nossas bibliotecas pessoais, né, Bruno? É um livro que está na biblioteca de todo mundo. Eu acredito que se você ainda não leu, faça um esforço para adquirir esse livro. De repente, se você já leu, presenteie algum amigo seu, porque você vai conseguir abençoar a vida de outras pessoas com este livro. E nos indiquem livros também, né? É verdade, porque na verdade esse é o primeiro livro do nosso quadro Livros que Gostaríamos de Ter Escrito. Falaremos de muitos outros, inclusive contamos com indicações de vocês, e caso seja condizente, né, com as nossas ideias, certamente estaremos falando deles aqui no futuro. Verdade. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, favoritar, dar um curtir, para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas, assim como chegou até você. Nós temos o nosso site, evangelhointegralhoje.com. Lá vocês vão poder acompanhar os nossos textos, as novidades, né, a respeito do Evangelho Integral Hoje. Nós podcast, temos, tem o podcast também que está saindo aí. Nós já temos o primeiro episódio. Provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, o segundo episódio também já estará no ar. Vocês também têm a nossa fanpage, né, no Facebook, facebook.com/Evangelho Integral Hoje. E é isso aí, pessoal. A gente está aí. Se vocês quiserem acompanhar a gente, mandar e-mail, nós temos e-mail também, que é evangelhointegralhoje@gmail.com. E também vocês podem usar o formulário lá no site, em contato, né? E vocês escrevendo pra gente, a gente, na medida do possível, vai respondendo todo mundo aí. Certo? É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe a todos nós. E vamos caminhando juntos, né, Renato? Fica com Deus, galera. Tudo de bom. Um abraço, até mais.
Tá gravando todas as palhaçadas que você tá fazendo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato, sou do site Evangelho Integral Hoje. Estamos aqui hoje, o Bruno e eu aqui. E aí pessoal, olá. Nós viemos aqui para gravar um vídeo. Não, fazer o quê? De novo, vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Saraiva. Deus. Por que você tá dando tchau? Dei tchau, ó, dei joia não. Que é isso aqui, mano? Eu falei que eu tava com os passos dele, mas o que você escreveu aqui? Nossas notas? As notas reais. Independente, né? Eu não preciso. Tá gravando todas as palhaçadas que você tá fazendo. Fala de novo, cara. Eu vou olhar pra lá. Essa parte.